Vamos seguir aqui no Morning Show, girando o assunto agora. A estreia da cinebiografia Marighella foi cancelada, o que gerou uma série de reações aí na área cultural. Vini, vamos para os detalhes dessa história. É isso, meu caro Edgar Piccoli. Bom, é um filme que ele já é polêmico desde a sua concepção, pelo personagem que envolve, né? O protagonista aí, Marighella, um personagem da história brasileira que é visto como heróis por muitos, como vilão por muitos também, né? O Marighella que foi político, que foi guerrilheiro, foi morto pela ditadura, e há quem acredite que o filme possa romantizar demais este personagem, mas há quem acredite que o filme pode contar uma história também de um personagem que teve a sua história um pouco calada durante muitos anos, né, Edgar? E a estreia do Marighella, esse clipe que nós estamos vendo aí agora, do trailer do Marighella, que é dirigido, a primeira direção do Wagner Moura, né? O Marighella, ele é protagonizado pelo Seu Jorge no filme, e a estreia do filme estava prevista para o dia 20 de novembro deste ano, Edgar, por dois motivos. Primeiro, que novembro é o mês que se completa aí 50 anos da morte do Marighella, e o dia 20 porque é o dia também da consciência negra. Porém, a produtora O2, responsável aí pelo filme, emitiu uma nota ontem dizendo que a estreia do longa será adiada e provavelmente ela vem acontecer só no ano que vem, em abril de 2020. Por que ela foi adiada, Edgar? Segundo a produtora O2, porque ela não conseguiu cumprir aí todos os trâmites necessários exigidos pela Ancine. A Ancine já havia negado, em agosto, dois requerimentos aí da produtora O2. Um, por um ressarcimento de um valor investido ali na produção e que não seria reembolsado, e a Ancine diz que esse valor já estava ali estipulado no orçamento original e não poderia prover, portanto, de uma verba pública. E outro também de um pedido ali por uma antecipação de uma verba para a comercialização da obra. E a Ancine também diz que não poderia ceder aí essa antecipação, porque a ação foi emitida antes da assinatura do contrato com o fundo setorial do audiovisual e não cumpria aí o prazo de 3 meses de antecedência à estreia que é requisitado. Então, por esses dois motivos aí contratuais, dois motivos que parecem ser motivos técnicos, pelo menos, a Ancine acabou barrando esses requerimentos e a produtora O2 não conseguiu, a tempo dessa estreia, poder fazer aí a realização do filme. Porém, por tudo que o filme envolve, por toda a mensagem política que ele traz, por mensagens já de pessoas também do governo atual, de pessoas que apoiam o governo atual, de não quererem a realização do filme aqui no Brasil, obviamente que ele acabou gerando diversas reações na internet, né, Edgar? O filme, ele é uma adaptação do livro do escritor e jornalista o Mário Magalhães, né, que escreveu Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Pelo Twitter, o Mário Magalhães disse o seguinte: é este o filme que não consegue estrear no Brasil. Ele compartilhou ali o trailer do filme. Sim. E disse que é esta história que não querem que seja conhecida. É este o personagem que pretendem condenar ao esquecimento. O esquecimento é amigo da barbárie. Vários críticos de cinema também comentaram aí sobre este adiamento. O Lucas Salgado, por exemplo, disse que Marighella sempre foi a aposta dele para o filme de abertura do Festival do Rio. Afinal, é um longa de grande repercussão e tinha lançamento previsto para a semana seguinte ao evento. Agora, não só o filme teve a estreia cancelada este ano, como o Festival do Rio também pode não ocorrer. Tempos sombrios, disse o Lucas Salgado. O crítico de cinema também, Pablo Vilaça, comentou: o lançamento de Marighella parece ter sido cancelado no Brasil em função de conflitos com a Ancine. Que país de M, escreveu o Pablo Vilaça. Então essas foram algumas aí das reações, né, Edgar? Obviamente que a Ancine vai se defender
nesses dois argumentos técnicos para o adiamento do longa. É muito curioso, né? Porque a O2 é uma produtora, é a produtora do Fernando Meirelles, por exemplo, que é o nosso cineasta, grande, exatamente, já foi indicado ao Oscar, é uma das principais, se não a principal produtora de cinema do país. É muito curioso que ela perca prazos nesse sentido. Talvez o processo tenha sido mesmo dificultado. A gente está passando por um momento em que a Ancine está sofrendo um grande desmonte e um grande ataque. A gente viu, por exemplo, que o Bolsonaro, o governo, pelo menos, exigiu 43% de corte no fundo da Ancine, assim. Portanto, muitos filmes devem não conseguir ser realizados por falta de incentivo do governo. Também um dos críticos falou do Festival do Rio e é muito importante salientar isso. O Festival do Rio é um dos principais festivais do país, junto com a Mostra de Cinema de São Paulo. É ele que faz com que curtas-metragens e documentários sejam premiados e indicados ao Oscar. Ele divulgou uma nota, inclusive, dizendo que por falta de apoio, está fazendo uma última convocação para empresas interessadas em apoiar o festival, sob pena de fato, não acontecer, o que seria uma grandíssima pena. Não é a primeira vez que o filme do Marighella é adiado. A gente teve, inclusive, há uns 2 meses, mais ou menos, o Wagner Moura vindo a público, dizendo que a Paris Filmes ainda não estava segura para estrear o filme, e depois dessa primeira polêmica, marcaram a data para o Dia da Consciência Negra. É muito difícil a gente não pensar que é uma resistência em mostrar essa história na tela do cinema e uma resistência ideológica. Não estou aqui chamando Marighella de santo ou de bandido, mas eu acho que se o filme existe e foi feito, ele tem que ser visto, até mesmo para que ele seja criticado. Coisa que muita gente tem feito sem ter assistido. Só basta lembrar dos ataques que o filme sofreu no IMDb, quando passou num festival internacional e teve um monte de brasileiro atacando ele, fazendo crítica sem ter visto ele. Então, assim, o filme existe. A gente tem que lidar com isso. Mas você não acha que chama mais atenção ainda? Pode lançar o filme daqui a 3 anos. Se toda vez que tentar lançar, aí não pode lançar. Aí eu fiquei com mais vontade de ver. Acaba gerando ainda mais curiosidade. Veja o que aconteceu com o livro ali. Porque a gente falou desse filme. O HQ no Rio de Janeiro. Muito mais, a gente tá falando dele muito mais do que se fosse tradicionalmente de um filme que, por exemplo, teria um trailer que chamasse atenção e o seu lançamento, porque é difícil o filme ser assunto quando ele nem foi lançado ainda, né? Ainda mais um filme nacional. O que teria pra falar de Marighella antes? Seu Jorge vai ver Marighella. É a estreia do Wagner Moura, beleza. Sim. Acabou. Aí ia ter um trailer, saiu o trailer, tal, é polêmico ou não. Tá, e aí ia ter a estreia. Agora a gente tá falando disso, ele vai fazer 1 ano, 2 anos, aí vai ficar falando disso um tempo. Você vê por onde muito longo, né? Por onde se busca um cerceamento agora, num trâmite burocrático, porque se é uma questão de grana ali, que a O2 já teria comprometido na produção do filme e o repasse da Ancine não vem por alguma questão técnica ali, enfim, porque o critério é muito exigente da Ancine. Mas se tem um critério também, né, Ed? Sei lá. A prestação Isso que é fogo, pode pegar mesmo na burocracia, mas se existe o trâmite, é estranho a produtora grande errar, mas pode ter errado. Então, a prestação de contas é minuciosa, assim, tem tudo andar nos trinques. A O2, como o Fefito trouxe, é uma produtora estruturada, talvez a mais estruturada do país. E lembrando aqui, meus amigos, que tudo isso vem na esteira daquela celeuma causada pela fala do presidente em relação às verbas que a Ancine dedicaria aos filmes de teor que o Bolsonaro não consideraria dentro das prioridades. Lembra daquela polêmica em torno da Bruna Surfistinha, do dinheiro, mas o dinheiro vem da empresa, vem da iniciativa privada, porque através das leis de fomento as empresas obtêm abatimentos aí nos impostos. Quer dizer, é uma batalha ideológica. Se tudo que a gente está vendo tem como esse pano de fundo, a gente está ali em torno de uma batalha ideológica. Eu acho engraçado, Edgar, assim, primeiro que também tem a questão da Ancine que está passando por uma grande vistoria. Exatamente. Mudança do Rio para Brasília. Mudança do Rio para Brasília. O ex-diretor acabou de ser denunciado, né? O Christian de Castro Oliveira acabou sendo afastado e denunciado porque houve um lobby ali para que ele chegasse na diretoria. O próprio Sérgio Saleitão, que é secretário de Cultura hoje do Estado de São Paulo, também está no rolo ali. Sim. Então tem toda essa questão sendo envolvida. Agora, eu acho interessante
pessoas não quererem que histórias sejam contadas. Exato. Tutelar, Vini. Tutelar. Obscurantismo. Eu gosto de ver história até de personagens que eu não concordo, que eu não gosto. Quero ver visões, quero ver lados da história. Quero assistir Democracia em Vertigem e quero assistir o Não Vai Ter Golpe do MBL. Quero ver o filme lá do Brasil Paralelo. Do Brasil Paralelo e quero ver, entendeu? Quero ver o filme do Marighella, porque você não tira uma conclusão sobre o personagem só por um filme. Você tira sobre um filme, sobre um livro, sobre a história que você vai conhecendo. Exato. E a antipatia do Bolsonaro pela Ancine não é novidade, né? Então é isso. Eu falei que ele cortou 43% do fundo de audiovisual. Só para completar a informação, essa é a menor dotação nominal do FSA, que é um dos principais mecanismos para se fazer cinema no Brasil desde 2012. O fundo setorial está se referindo, né? Adriles está com a gente aqui, escritor, jornalista. Caiu, Adriles. A gente vai colocar na linha de novo. Opa! Peraí. Olha o barulho aí. A gente vai colocar de novo aí o Adriles na linha. Pode chamar. Adriles está ouvindo? Vem, Adriles! Aí, Adriles, queremos você, Adriles! Você acompanhou a nossa fala aqui relacionada... Vamos repetir, então. Então vai no freestyle. Não, é o seguinte, a gente está falando do Marighella, né? Essa celeuma em torno do Marighella, se isso se caracterizaria como se você vê isso como uma censura, é um dado técnico ali, mas improvável ali. O Fefito aventou a possibilidade de uma grande produtora como a O2 não incorrer num detalhe técnico, burocrático desse, relacionado aos trâmites de prestação de contas, enfim, o que poderia estar aí barrando essa estreia prevista para novembro, que agora não vai acontecer mais. E aí falávamos acerca de toda a polêmica gerada pela fala do Bolsonaro, da Ancine, do tipo de título que ele considera que não é de interesse, né, que seja feito através das leis de fomento. Como é que você viu esse caso? Como é que você está acompanhando esse caso? Bom, primeiro, é lógico que é censura, uma censura subliminar da parte do Estado, aquilo que a gente falou, em não querer prestar dinheiro para um tipo de obra que vai contra a sua própria ideologia. Agora, isso é fruto de uma guerra cultural. É complicado. Eu acho que vocês se lembram de uma cineasta chamada Leni Riefenstahl, que ela fazia propaganda estatal do nazismo. O que o Wagner Moura fez, eu não vi o filme, é muito temerário, porque ele se diz absolutamente a favor, concretamente a favor, de um dos maiores assassinos, criminosos e terroristas da história do país, que está lá no manual de guerrilha do Marighella, que ele diz que ele é contra qualquer tipo de princípio democrático, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de princípio de voto, ele é a favor de sequestros, ele é a favor de tortura, ele é a favor de tudo. Tudo aquilo que o Bolsonaro também é a favor daquele que se chama Carlos Brilhante Ustra. Mas eu queria colocar uma questão para vocês. Imagine se alguém, preste atenção, se alguém se coloca a querer fazer um filme, uma biografia desse monstro que também se chama Carlos Alberto Brilhante Ustra, sob um viés ideológico a favor. Imagina a celeuma que não daria. Então isso é tudo fruto, Edgar, de uma guerra cultural que está em curso. Agora, a esquerda, isso é o gramscismo clássico, Antônio Gramsci, aquele que falou que a grande revolução cultural se dá pela ocupação dos espaços culturais, que é uma coisa que acontece hoje no Brasil e no mundo o tempo inteiro. Haja visto esse caso do Le Monde, que a gente vai falar daqui a pouco, que coloca na capa o Lula como se fosse um mártir, um santo de uma injustiça incompleta. Isso é fruto de uma guerra cultural. Agora, durante 13 anos, e que foi a época que o filme foi captado, se não me engano, seus recursos, você teve um governo de esquerda que, eventualmente, se coadunava esse tipo de ocupação de espaços culturais. Hoje, não. Então, é difícil você, pelos trâmites burocráticos do Estado, você querer se lançar, ainda mais sobre a biografia francamente elogiosa de um monstro como foi o Marighella. Então, é uma subversão de valores. Eu poderia falar aqui da culpa que sente o Wagner Moura ou o Padilha por fazerem exatamente algum tipo de concessão a um tipo de direita que eles imaginam que exista, quando eles glorificaram, de certa forma, a força policial. Isso causou uma empatia muito grande, e eu acho que isso causa um certo trauma no Wagner Moura, para ele ir para um extremo esquerda tão grande, mas acho que não seja exatamente o caso, mas isso é válido. Mas no caso, é uma censura subliminar? Sim.
Mas coloquem exatamente essa questão. Imagine se alguém for fazer uma biografia do Carlos Alberto Brilhante Ustra como se fosse um grande herói, como é o caso, eu não vi o filme, do que o Wagner Moura diz em relação ao Marighella. Ô Adriles, mas veja, olha, eu não quero defender nem um lado nem o outro, eu só quero ter o direito de ver o que eu decidir assistir. Inclusive um filme contando a história do Ustra. Eu quero poder decidir se eu vou assistir essa história, se eu gosto ou não, se eu acho que ela é panfletária, se ela é baseada em ideologismo. Agora, a questão central aqui é a tutela que se quer colocar, que se quer empregar no que a gente deve ver ou não. Eu acho que esse equilíbrio entre o que é ideologia, eu tô mais afeito a esse lado, eu prefiro esse outro lado, acho que o ideal de mundo para esse lado combina mais com o que eu acredito. Eu quero poder escolher. Quando você vai tutelar, dizendo o que vai ser utilizado através das leis de fomento, é aí que eu acho que é um grande perigo. Porque você está trocando ali, você está acusando uma ideologia, se utilizando de outra. Eu acho que é obscurantismo. E só pra completar, Adriles, só uma coisinha. Biografia do Brilhante Ustra já foi feita, já foi escrita, inclusive, está nas livrarias. Financiada pelo cinema. Não assine biografia, mas o que eu quero te dizer é que já teve quem contou a história dele e é muito facilmente achável. Então ninguém saiu tutelando a biografia dele, tá nas livrarias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a questão que se coloca é dinheiro público, dinheiro do Estado. É claro que um Estado que é comandado por uma esquerda vai ter uma simpatia maior pela história do Marighella. E é claro que um governo de direita não vai ter essa mesma simpatia e vai criar todos os empecilhos. Isso é muito triste. É muito triste você viver num país que vive entre extremos opostos. Mas a gente está falando de dinheiro estatal. Por que nos Estados Unidos não tem esse problema? Porque tem uma indústria que se sustenta a si própria e não precisa de grana, de verba do Estado. Entendeu? Você tem um cinema de Hollywood que é gigantesco, que ele se paga sozinho. Você tem um cinema de arte que não é vinculado a uma grande indústria, mas que se paga sozinho. Agora, quando entra dinheiro, quando o artista, isso é que é triste, é dependente de grana do Estado, é lógico que ele vai sofrer retaliação. Isso é muito ingênuo a gente achar que o governo Bolsonaro vai ter simpatia pela história do PT. Você acha que o governo Bolsonaro vai deixar? Não deveria ser isso. Não estou dizendo que não estou fazendo apologia nem elogio, isso, note bem. Você acha que eles iam gostar de patrocinar o Democracia em Vertigem, que é outro documentário extremamente subjetivo, para usar um eufemismo, para não dizer que é mentiroso? Você acha que eles iam financiar esse negócio? Eles iam criar todos os empecilhos para impedir. Assim como o PT, lógico, eu duvido que eles iam deixar, ou de alguma forma fomentar, um filme sobre o Brilhante Ustra. Essa que é a questão. Dinheiro.